Eu queria que você falasse um pouco no que é que mudou no governo Bolsonaro, do ponto de vista das políticas de saúde, de proteção à população LGBTQI+, e nas relações do Conselho Nacional de Saúde. Olha, Walter, esse governo, para além desse governo que começa em 2019, né, a gente já teve um golpe em 2016, que é onde se caminha para esse governo. Então, eu nunca deixo de mencionar isso, que foi um caminho. Temer e o Congresso, da onde sai Bolsonaro para virar presidente, são duas coisas muito afinadas, né, politicamente, para que tudo tenha ocorrido contra a derrubada da presidenta Dilma em 2016. Então, tudo que acontece depois de 2016 já é um caminho para a chegada do atual governo Bolsonaro, que prejudica muito o nosso campo de atuação política em defesa dos direitos humanos. É como se a pauta de direitos humanos, em geral, fosse minorizada nesse exato momento, né? Ou fosse, a tentativa é de apagar mesmo. Então, assim, a gente perdeu grandes avanços que tinham nas últimas décadas, como, por exemplo, em 1990 a gente tem a OMS despatologizando, deixando de ser patologia, homossexualismo, né? Chamava de homossexualismo, doença homossexual, para a gente ter a questão da condição da homossexualidade, ou seja, lutar contra essa homofobia e agora LGBTfobia é muito importante desde a época de 1990. Mas depois disso, por exemplo, em 2006 a gente tem os princípios de Yogyakarta, que são princípios que vão falar basicamente sobre orientação sexual e identidade de gênero. É um crescendo de políticas, né? Ele é um documento muito importante que eu sugiro todo mundo discutir. Em 2007 a gente tem o primeiro plano de enfrentamento da epidemia de AIDS e DST entre a população gay, HSH e travestis no Brasil, antes de, por exemplo, em 2009, vir o programa Brasil Sem Homofobia, que todo mundo lembra, né? E daí, em 2010, a gente tem a primeira política nacional de saúde integral da população LGBT. Olha como a gente foi avançando, né? A gente avança, a gente conseguiu avançar daquilo que era antes desta era obscura, né? E em 2019 a gente tem agora o STF criminalizando a LGBTfobia. Isso é de uma amplitude, né, da gente ser reconhecido como cidadãos de direitos, né, como seres humanos iguais a todo outro, que é imensurável. Mas este governo, ele prejudica a gente em várias coisas. Uma delas que a gente pode citar, por exemplo, Walter, teve um decreto, não sei se você lembra, já no início de 2019, que foi o decreto 9759, que ele extinguiu ou mudou diversos colegiados de participação social. Sim. Desses colegiados de participação social, se modificou o Conselho Nacional de Direitos Humanos e ao qual era relacionado o Conselho Nacional LGBT. Olha como as duas coisas são afetadas. Quem assume os direitos humanos no Brasil? Ministra Damares. Aquela que subiu na goiabeira e que enxergou uma figura que eu acredito, mas eu nunca tive essa experiência. Não sei o que é que ela fumou, mas estava ruim. E então, é para que a gente entenda que já se começa aí, nos direitos humanos, um apagão dos direitos humanos, um apagão específico para a população LGBT, porque se tira a participação social, participativa, né, representativa de segmentos da sociedade, principalmente usuários e usuárias, tanto do Conselho Nacional LGBT quanto do próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos. A gente está até hoje tentando retomar o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é da Damares, a gente sabe disso. Então isso é muito ruim. Uma outra coisa que teve foi uma
um decreto que mudou a própria estrutura organizativa do Ministério da Saúde, Walter. Porque quando esse decreto ele vai lá e muda o Ministério da Saúde, eu só estou tentando lembrar, o 759 foi esse que mudou como é que é? Os colegiados participativos. E tem um outro decreto aqui, que muda o Ministério da Saúde. O 9795, os dois têm um número muito parecido. E o decreto 9795 muda o organograma do Ministério da Saúde. Sabe o que ele fez, Walter? Ele acabou a política de IST/AIDS, que é aonde, dentro da área de saúde, estamos todos nós da população LGBTQI+, com a mudança do Ministério da Saúde, nós deixamos de ser departamento de IST/AIDS, ou seja, num nível... Só um minutinho. Daqui 23 segundos, o Instagram corta. Então, ele vai cortar e aí a gente volta novamente para a sala para poder concluir a live. Tá?